Sejam todos bem-vindos. Esta é uma aula de imperfeições em sólidos da disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Muito bem, como é que surgem as imperfeições no arranjo cristalino? Quando a estrutura cristalina é ideal, sem defeitos, ela só é possível no zero absoluto. E aí as propriedades como módulo elástico, diagramas de fase, o equilíbrio termodinâmico é todo ele mantido. Já quando eu falo de estrutura amorfa, eu não tenho apresentação de rede cristalina, ou seja, é um defeito volumétrico que atinge o material como um todo. Muito bem, como é que começam a surgir essas perturbações na estrutura cristalina? No primeiro estágio, com o aumento da temperatura, ocorre uma vibração na rede cristalina, ela começa a vibrar, se agitar. Isso altera as propriedades como condutividade térmica, coeficiente de dilatação térmica e calor específico. No segundo estágio, começam a acontecer os defeitos pontuais, que são as vacâncias, os átomos intersticiais, os substitucionais, os defeitos em cerâmicos do tipo Frenkel e Schottky. E aí as propriedades como difusão, condução iônica, reações de estado sólido, transformação de fase, evolução de microestrutura e deformação em temperaturas elevadas começam a ocorrer. Num terceiro estágio, ficam-se mais complexas essas perturbações e surgem os defeitos lineares, que são as discordâncias, que atuam diretamente nas propriedades mecânicas, como a deformação plástica, a fragilidade e a dureza do material. No último estágio, o quarto estágio, surgem os defeitos planares, as falhas, os contornos de grão e a diferença entre as fases em um mesmo material. Isso age diretamente nas propriedades magnéticas e dielétricas. Então, todo e qualquer material ele vai ter alguma imperfeição no arranjo atômico. E isso vai refletir no comportamento dele, tanto mecânico quanto físico. Controlar essas imperfeições vai significar obter materiais com diferentes propriedades para novas aplicações. Então, existem diversos tipos de imperfeição na rede. Elas são classificadas de acordo com a ordem de grandeza na estrutura. Então, primeiro, a gente vai ter as vibrações da rede, que são aquelas perturbações iniciais. Depois nós vamos ter os defeitos pontuais, os defeitos lineares, que vão ser de acordo com uma linha, que são as discordâncias, os defeitos planares e, por fim, os defeitos volumétricos, que nada mais são do que as estruturas amorfas ou não cristalinas. Muito bem, a imagem aqui mostra, a figura aqui mostra em escala os possíveis defeitos em um material de acordo com o tamanho do mesmo. Começamos com os defeitos eletrônicos na ordem até de 10 na menos 11 metro. Quando ele começa a progredir e chegar mais ou menos a 10 na menos 9, nos nanômetros, a gente tem o início da presença de defeitos pontiformes ou pontuais. Com o aumento da escala, eu consigo ter os defeitos lineares e mais à frente, os planares. Muito bem, uma vez que eu vou na escala quase que milimétrica, eu começo a ter a presença de inclusões e outros defeitos microestruturais, como trincas, poros e fissuras. Quando eu saio da escala do centímetro, eu já estou falando em defeitos macroestruturais. Então, a vibração na rede é quantificada pelos fónons, ou os fótons, né? Então, essa configuração cristalina que antes era ideal, ela só ocorre hipoteticamente numa temperatura que é muito difícil de manter, que é o zero absoluto, que é 0 Kelvin. Nas demais temperaturas, já estamos falando ali de 50, 60, 70 Kelvin, eu já estou tendo a presença de vibração dos átomos que começam a provocar distorções nesse cristal perfeito que a gente imagina lá da aula anterior. Então, os defeitos pontuais, que são os primeiros, eles podem ser classificados quanto a forma, a origem do defeito e a estequiometria. Vamos focar aqui na disciplina, principalmente na classificação de acordo com a forma. Mas também vamos dar um pouco de atenção à origem do defeito. Muito bem, dentro dos defeitos pontuais quanto à forma, o primeiro é a vacância, que também pode ser chamada de lacuna. Ela nada mais é do que a falta de um átomo na rede cristalina. Pode ocorrer o quê? Um empacotamento imperfeito quando o material é solidificado, ou também decorrer das vibrações térmicas dos átomos em altas temperaturas. Então, a imagem à direita mostra a teoria da espiga de milho, que é a analogia mais utilizada para demonstrar os defeitos pontuais quanto à forma, e um desenho ilustrativo mais abaixo. Então, as vacâncias vão aumentar de acordo com a temperatura numa escala exponencial.
Muito bem, depois das vacâncias nós temos o defeito intersticial, que nada mais é quando um átomo é abrigado dentro da estrutura cristalina porque a mesma tem um baixo fator de empacotamento. Essa entrada do átomo intersticial, ela, por sua vez, distorce a rede. Seguindo a analogia do milho, este ponto aqui é o átomo intersticial, ou seria também o átomo em vermelho que entrou dentro da rede do azul claro, distorcendo toda a rede naquela região. Depois do intersticial, nós temos também o substitucional, quando um átomo que é deslocado da sua posição original por outro de acordo com o tamanho. Ele pode o quê? Aproximar os átomos da rede cristalina ou separar os mesmos. Por consequência, temos de novo distorção da rede. Então, no exemplo A, o átomo substitucional tem um raio atômico menor do que os da rede cristalina, então eles se aproximam deste menor. Quando o átomo tiver um raio maior do que os da rede cristalina, ele acaba afastando os demais. Aqui temos outras imagens que mostram um átomo substitucional pequeno e o átomo substitucional grande. Seguindo, temos agora o defeito Frenkel. O que ele é? Ele é quando um íon desloca-se da sua posição no reticulado, formando uma lacuna para uma posição intersticial. Vale lembrar que a ocorrência destes é apenas em compostos iônicos, então estamos falando de um defeito muito associado a materiais cerâmicos. Em consequência, também temos o defeito Schottky, que ocorre quando a lacuna de um par de íons. E também ele ocorre em compostos que devem ter um equilíbrio de cargas opostas e segue sendo exclusivo de materiais cerâmicos. E aqui temos imagens que ilustram. Então, quando ocorre esse desbalanceamento, forma-se essa lacuna e vice-versa. Muito bem. Agora, todos aqueles defeitos pontuais que a gente falou agora há pouco, que são quanto à forma, eles também podem ser classificados quanto à origem do defeito. Quando ela for intrínseca, ela surge no material apenas como um efeito da temperatura. A temperatura está só distorcendo porque eu aumento a agitação. Então, por exemplo, as vacâncias e os defeitos do tipo Schottky e Frenkel, eles são intrínsecos e normalmente estão presentes em materiais puros. Termodinamicamente falando, defeitos devem estar presentes na estrutura cristalina para serem considerados intrínsecos. Então, o surgimento de defeitos intrínsecos nas estruturas cristalinas, ele é devido a uma energia de formação, que é o ΔG. E ele vai ser função do quê? Do balanço entre a variação da entalpia, que é o ΔH, e ela vai aumentar com a criação do defeito, e a variação da entropia, que é o ΔS. Com a diminuição da energia livre de formação do defeito, normalmente existem mais defeitos presentes nos cristais do que corresponde à concentração de equilíbrio termodinâmico. Por quê? Porque os cristais são preparados a altas temperaturas. Intrinsecamente, mais defeitos vão estar presentes em alta temperatura. E isso aumenta o termo relativo à energia de entropia na energia livre. Muito bem. Quais são os tipos de defeitos extrínsecos? As vacâncias e os interstícios, porque são cristais não estequiométricos. O que seriam cristais não estequiométricos? São aqueles que não têm um balanço estequiométrico correto. Então, os defeitos vêm de fora do cristal, eles não são gerados pela temperatura. E existem diversos mecanismos para que isso aconteça. Eu posso ter presença de impurezas, adições intencionais de materiais e de elementos dentro daquele meu material. Eu posso ter uma mudança na camada de valência ou até mesmo na mudança na pressão de oxigênio externo, ou seja, eu estou sujeito a uma atmosfera que tem mais oxigênio do que o normal. Então, o principal interesse desse tipo de defeito, defeito extrínseco, é a consequência da substituição dos íons da matriz da rede cristalina por íons ou de impurezas ou aqueles adicionados intencionalmente que possuem uma valência diferente daquele que está na matriz. É uma ideia fundamental do conceito de desordem. As cargas em falta ou em excesso são compensadas. E como é que ocorre essa compensação? Através de uma mudança. Quais são as mudanças possíveis? O número de lacunas ou de defeitos intersticiais intrínsecos que já estavam lá na matriz antes, ou então na valência dos íons da matriz da rede cristalina. Qual a consequência dessas mudanças? Concentração de defeitos intrínsecos é alterada, ou seja, ela pode aumentar como diminuir.
Aqui temos mais uma imagem que elucida a classificação dos defeitos pontuais quanto à forma e quanto à origem do defeito. E aí a variação de temperaturas e a questão de isovalência e aliovalência, que não é de interesse no momento. Muito bem. Uma vez que eu aumentei a complexidade dos meus defeitos, eu entro nos defeitos lineares, que são as discordâncias. As discordâncias são defeitos associados ao quê? A cristalização e a deformação dos materiais. Ela tem origem térmica, mecânica ou até mesmo supersaturação de efeitos pontuais, excesso de defeitos pontuais na minha rede cristalina. Esse tipo de defeito é responsável por quê? Deformação no material, falha e rompimento. E aí a quantidade e o movimento das discordâncias ou desses defeitos lineares, eles podem ser controlados através de deformação, ou seja, da conformação mecânica do meu material ou por tratamentos térmicos. Como é que são classificadas as discordâncias? Elas podem ser de cunha, hélice ou mista. Toda discordância gera um vetor de Burgers. É o vetor que vai estar associado a esse tipo de defeito. Ele vai me fornecer a magnitude, ou seja, o tamanho da minha discordância, e a direção na qual ocorre a distorção da rede cristalina. Também corresponde à distância de deslocamento dos átomos ao redor dessa discordância, o caminho. Então, a discordância espiral é ilustrada pelo corte parcial, que é esta linha aqui, num cristal perfeito, deslocando a rede por um espaçamento atômico, que é mais ou menos isso. No momento que eu faço esse corte e cisalho, ou seja, puxo um pouco para cima e um pouco para baixo, eu gerei uma deformação na rede. Então eu criei um salto. Por que espiral? Porque ele vai fazer esse movimento. E aí quanto mais eu vou forçando, mais ele vai girando. E também é espiral porque eu tenho que ter o eixo. O eixo é o eixo do corte. Muito bem, a discordância em espiral gera distorção na rede. O vetor de Burger ele é paralelo à linha de discordância. Então o vetor está aqui e a linha de discordância está aqui. A discordância em cunha nada mais é do que a geração de um corte sem chegar até o fim. E o vetor de Burger é perpendicular. Por que cunha? Porque ele faz esse formato de V na minha rede cristalina. Percebam que a forma dessa parte tracejada é semelhante a um paralelogramo. Muito bem. A vista superior da minha discordância em cunha pode ser representada pela analogia da espiga de milho. Está todo mundo alterando a linha. A linha perde a sua forma porque eu introduzi uma linha intermediária, que seria este plano em extra mostrado em laranja. O vetor de Burger está representado por esse traço em vermelho. Já a discordância mista é quando ocorre simultaneamente os dois tipos de discordância, que nada mais é do que a discordância em espiral com a discordância em cunha. Esta aqui são imagens com aumento de 1 micrômetro para discordância no material, que é esta linha representada aqui. Muito bem, uma vez que eu tive defeitos cada vez mais complexos, eu entro no nível planar. O primeiro tipo de defeito planar é a superfície externa. Ela é mais evidente dos defeitos de superfície devido à descontinuidade. O material parece que para de existir naquela superfície. Existe uma coordenação atômica na superfície que não é comparável aos dos átomos do interior. Então, no interior ele está todo organizado e numa superfície mais externa ele está desorganizado com certo ressalto. Os átomos superficiais têm os seus vizinhos apenas em um lado. Então, logo, possuem mais energia e estão menos ligados aos átomos externos. O segundo defeito e mais importante é o contorno de grão. O que ele significa? Que a microestrutura de metais e outros materiais sólidos consistem de muitos grãos. E o grão nada mais é do que uma porção de material onde o arranjo cristalino é idêntico, apenas variando a orientação. Por sua vez, o contorno de grão nada mais é do que a fronteira entre os grãos. Então aqui, toda e qualquer linha azul nada mais é do que o contorno de grão que vai delimitar entre todos esses grãos. Aqui nessa figura nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grãos, todos delimitados por esta.
Na analogia do milho, o grão é mais ou menos simbolizado por esta região em vermelho. Aqui temos mais imagens. Percebam que toda vez que eu tenho essa geratriz poligonal, eu estou falando de um contorno de grão. Muito bem. Por fim, temos os defeitos volumétricos, que nada mais são que as estruturas amorfas. Algumas estruturas sem ordenamento a longo alcance podem ser consideradas como defeitos volumétricos, como é o exemplo dos vidros simples e de alguns materiais poliméricos. Aqui então temos um desenho que exemplifica todos os conceitos presentes na aula de hoje sobre defeitos e imperfeições em sólidos, de alguma maneira ou exemplificados as propriedades que podem ser alteradas. Esta então foi uma aula da disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Até a próxima.